Mas muitos, você gosta muito de Jesus, né? Você segue os ensinamentos dele. Muitos dizem que ele pode voltar nesse período, né, de transição. Você acredita que terá essa volta? Eu acredito muito em tudo que saiu da boca do mestre Chico Xavier. E tem um episódio que acontece. O Emmanuel hoje está com 25 anos encarnado em alguma cidade do interior de São Paulo. É um vizinho próximo aqui de onde você está. E o Chico pediu, o Chico é o tutor, assim como o Emmanuel foi o tutor, né? O guia espiritual, vamos chamar assim, do Chico durante 92 anos, se eu não me engano. O Emmanuel terá como tutor espiritual o Chico Xavier durante 100 anos. Tá. Então, Emmanuel desencarna em 2100. Ele veio no ano 2000. E aí o Chico estava numa reunião mediúnica, muito cansado, já bem velhinho, e de repente ele voltou todo eufórico e as pessoas quiseram saber: o que houve, Chico? Onde é que você foi? Ele desdobrava muito. E ele falou assim: eu fui lá e vi o nenenzinho Emmanuel encarnado. Olha, que coisa linda e tal. E aí ele pediu, né, que fosse tutor, né, já que ele ia ser em espírito do Emmanuel, que quando terminasse aquele período, ele pudesse voltar ao Brasil, encarnado, para ajudar aqui o Brasil, que é um apaixonado, um mineiro apaixonado pelo Brasil. Eu também sou apaixonado pelo Brasil, então eu sei do que ele está falando. E ele pediu ao Mestre Jesus que ele pudesse, então, voltar, repetir. Ele via como um outro trabalhador, né? E que o Emmanuel voltasse a ser o tutor dele espiritual. E aí, o que aconteceu é que ele estava aqui em São Paulo, e na casa de uma moça, e ela viu ele chorando. Que foi, Chico? Então, minha querida irmã, não foi nada que você fez, agradeço a sua hospitalidade, seu carinho. É que eu acabei de receber, veio um mensageiro do Mestre Jesus dizer que isso não seria possível. Eu queria poder estar no lugar de novo, né? Com o Emmanuel sendo meu tutor, porque o Mestre Jesus disse que no século 22 ele me espera encarnado novamente em Jerusalém. Século 22. Século 22, 2100 e alguma coisa. Né? Então, se o Chico chorou, por um lado, por outro lado, nós podemos ter a alegria de saber que o Mestre Jesus estará novamente encarnado e de novo em Jerusalém. Né? Mas a gente não vai pegar essa ainda. Você, eu não sei. Eu acho que de repente já dá tempo de eu voltar e estar ali ajudando um pouco, quem sabe, né? Você Numa também, próxima. talvez, né? Você também. Tô brincando que eu não perco a viagem. Se parar de frente pro gol, eu chuto. Não tem jeito. Quem sabe a gente já volta, né? Quem sabe a gente já não teve com ele, Ou né? continua aqui, né? Você faz um trabalho que você ajuda muita gente. Quantas pessoas com ideias muito ruins mudaram de ideia depois de escutar alguém que você trouxe convidado aqui? Muitas. Com toda a gentileza que vocês sempre fazem de entrevista, que é muito doce sempre a entrevista de vocês, né? Sim. Parabéns. Obrigado. E dá subsídio para a pessoa ter também a resposta, voltar doce. E chega às vezes na hora que uma pessoa está precisando daquela palavra, né? Então, que bom. Você está trabalhando bem, parabéns. Gratidão, gratidão. E os ensinamentos de Jesus, você fala muito sobre ter uma lucidez, né? Sobre os ensinamentos. O que seria essa lucidez? Boa pergunta. O espírito evolui em dois aspectos, no intelectual e no moral. Raramente se consegue evoluir numa encarnação de maneira considerável nas duas encarnações, né? Tá. As duas energias, né? São duas cordas. Então você vê, às vezes, espíritos extremamente inteligentes que dominaram tecnologias incríveis, né? Você viu, assim, um salto de energia na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? De espíritos extremamente preparados intelectualmente, conseguiram coisas que talvez não repetissem hoje, no mundo de hoje, né? E moralmente falidos, moralmente, né? E tantos deles estão trabalhando nas casas espíritas, ajudando aí, né? Não é o caso do meu amigo, que ele desencarnou na Primeira Guerra Mundial, então ele não fez... Não ocorreu nesses erros tão graves, graças a Deus, bom para ele. Então você não tem essas duas evoluções, é muito difícil.
O ser humano, para conseguir lucidez, real lucidez, ele não consegue alcançar isso sem o amor. O amor é uma energia que te traz lucidez. Você não alcança uma sabedoria sem você ter esse amor no coração, né? Tinha aqui, até o nome que eu tinha anotado interessante. De sabedoria sobre o amor. Qual era o nome? Eu não estou achando aqui. Eu acabei escrevendo muitas Daqui a coisas que pouco eu queria vem. trazer para vocês. Não vou achar. Você não alcança a sabedoria, a verdadeira sabedoria, você não alcança intelectualmente. Ela tem que brotar do coração, né? Eu lembro sempre de um caso de um grande pensador que foi ao encontro de uma tribo norte-americana, se deparou com o pajé deles lá, né, o curandeiro deles lá, e ele falou: meu Deus, eu estudei tanto e eu vim sem nenhuma pretensão conhecer essas pessoas aqui e eu não vou embora. Esse homem é analfabeto, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas nenhum professor meu tinha condição de entregar o que eu estou recebendo aqui. Ele ficou lá 3 meses. Louco. Porque ele falou: eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E esse homem, se ele morrer, não está escrito em lugar nenhum. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? E aí ele ficou lá. E você vê, não é intelectual, é moral, é da alma, é do coração, né? É como se a lucidez, então, ela não viesse da mente, ela viesse do coração. Ela tem que vir da mente também, porque é a ferramenta que a gente tem para usar. Mas ela não pode ser subjugada ao coração. Ela não pode ser subjugada a essa vibração. Né? Eu acho que é uma coisa assim. Eu vejo isso, às vezes, quando a pessoa se depara com uma doença muito difícil e, né, quando tem uma doença, um câncer. E aí eu digo sempre que é como gritar tubarão e você está dentro do mar de noite. E você não sabe por onde ele vem. Ele pode vir por baixo, ele pode vir pela frente, ele pode vir por qualquer lado. Não tem como se defender daquele medo arrebatador, né? Ele pode ceifar sua vida num sopro. E aí a pessoa para, e ela para a vida dela, ela quer mudar, e ela fala: para, isso não pode acontecer. Como isso aconteceu? Como Deus está lá e não viu que eu estou com um câncer, né? E aí aquela pessoa que sempre botou Deus fora da equação resolve que a culpa é dele, não é dela. A doença nunca acontece no físico primeiro. Primeiro ela acontece no plano espiritual. O espírito sempre precede a matéria. Então o plano espiritual vai preceder, né, o plano físico. E aí aquela vibração vai reverberar sobre a emoção, sobre o pensamento e sobre o corpo físico. E aí a pessoa descobre que está com aquela doença, ela quer alguém que dê um comprimido para ela ficar boa. Não quero saber, eu compro, eu pago, eu quero resolver isso. Ela vai no corpo físico. Ela vai só no corpo físico. E essa doença em questão é uma doença que você tira a parte que está com defeito, achou que descontaminou, que está resolvido. E aí usa um processo químico ou outros processos que existem. Não. Vai resolver. E é uma doença que existem teorias, mas não tem comprovações, assim como a energia elétrica. Tem várias teorias. Sim. E a gente usa ela, graças a Deus, muito obrigado, mas não tem uma comprovação científica de como e por que surge a energia elétrica. Dizem, o Haroldo Dutra diz, que é um grande espírita também, né? Diz que ele estava fazendo um curso a 15 metros debaixo da Terra, num microscópio eletrônico em Harvard, para tentar entender o elétron, né? E, cara, já gastaram bastante dinheiro naquilo ali, mas ninguém conseguiu ainda chegar. Descobre. Quando chega numa hora, ele não dá mais para... Não consegue. Então, uma comprovação científica não tem. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas às vezes acham que a ciência é contra a espiritualidade. Tá tudo bem? As pessoas acham que a ciência é contra a espiritualidade. Não é. Ou que a ciência está à frente das religiões.
E eu te digo, com certeza, a ciência está muito à frente das religiões. Contudo, todavia, entretanto, está muito atrasada em relação à espiritualidade. Até porque toda a tecnologia que chega para a gente veio de cima. De cima, né? Quando você tem um Júlio Werner que lembra das coisas que ele viu em outro planeta e veio trazido para a Terra, e aí ele começa a escrever coisas fantásticas, né? Ele inventou até o submarino nuclear, né? Ele, no papel, ele tinha as histórias, né? E aí ele diz, nossa, que imaginação! Olha, coincidência! Depois inventaram isso tudo. Não inventaram isso tudo. Lembraram disso tudo, de acordo com a evolução que é permitida para aquele momento, né? Quem é que vai explicar o computador que a gente tem hoje, né? E olha que é um computador que só reconhece 0 e 1, né? É binário, né? Eu tenho, assim, a sensação de que vai uma hora aparecer um que vai reconhecer o alfabeto inteiro como número. Pode ser o tal do computador quântico, né? Que eles falam. E André, essas curas que vocês conseguem fazer, só o espiritismo que é capaz ou tem alguma coisa além? Boa pergunta, ótima pergunta sua essa. Não. A doença acontece primeiro no plano espiritual e depois ela vem pelas camadas, chegando até a parte física, né? Você vai passar do espírito para o emocional, para o mental e chega no corpo físico. Certo. Quando você tem um médium de cura ajudando nesse processo, o resultado é muito mais rápido. E o médium de cura não está só no espiritismo ou no kardecismo, nem só na Umbanda. Ele está em vários outros lugares. O médium de cura pode ser até um ateu. Se ele estiver vibrando com o amor do Mestre Jesus no seu coração, mesmo ele não reconhecendo Deus ou não se importando muito com Jesus, mas se ele tiver a vibração do amor no seu coração e tiver vindo com esse dom, ele pode realizar curas muito bonitas, né? Então até o ateu consegue realizar. Até o ateu pode trazer a cura, e se ele for médio de cura, né? Porque se você tem uma mãe que não tem religião e ela usa muito amor para ajudar um filho, aquilo tem força. Né? Se você é um médio de cura e está imbuído de realizar o bem ao próximo, você vai ter muitos resultados. Só que, se você tiver o entendimento que vai vir com o esclarecimento que você vai encontrar na literatura kardecista, vamos chamar assim, espírita, né? Como temos um grande manual, que é o Livro dos Médiuns, você tem muito mais facilidade, porque se você tem uma dificuldade, você encontra ali. Se você tem, de repente, um dom de evidência ou clara audiência, você tem ali, te explica. Se você está em determinada religião, aquilo pode ser interpretado de uma maneira diferente, né? Então, assim, a viagem fica mais confortável, fica mais tranquila e você consegue ter um aproveitamento melhor de um médium de cura se você tiver esse entendimento todo, esse conhecimento específico. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.